a mente e, claro, abala as estruturas sociais. A saúde sexual no Brasil. Claro, um tema sensível, mas também urgente e cheio de camadas. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber duas pessoas que são muito especiais e vivem isso na prática e, claro, na escuta. De um lado, doutora Rafaela Nogueira, uma infectologista que atua na ponta do cuidado com ISTs na saúde pública. E do outro, a admirável nutricionista Camila Martins, nutricionista da atenção primária que trabalha no SUS e se dedica à promoção da saúde de forma integral. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Boa tarde, é um prazer ter sido convidada aqui no podcast. Eu sou uma grande fã, escuto todos os episódios, estou aqui com minha colega. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e realmente falar sobre saúde sexual vai muito além dos aspectos clínicos. A gente vai esbarrar em moral, em cultura, em desigualdade e isso é o mais desafiador e necessário. Trouxemos aqui alguns estudos, como um inquérito bem robusto realizado em São Paulo, que nos dá uma ideia concreta sobre a prevalência de STs e os perfis mais vulneráveis. Com toda certeza. E além desses dados quantitativos, a gente também tem que olhar para o lado qualitativo. Como as pessoas percebem seus próprios riscos, como os comportamentos são atravessados por normas sociais e até como o próprio sistema de saúde às vezes reforça essas distorções. E sim, a nutrição também está no meio de tudo isso, porque a saúde sexual também tem a ver com o cuidado do corpo como um todo, né? Nossa, gente, que honra saber que duas doutoras que eu admiro tanto o trabalho são ouvintes do nosso podcast. Isso me deixa muito feliz. Mas agora vamos ao que importa, né? A nossa missão. E a nossa missão aqui é conectar essas pontas. Os dados, os afetos, os contextos e, claro, as políticas públicas. Então vamos lá. Camila, começa trazendo pra gente os principais achados desse inquérito, por favor. Claro, esse levantamento envolveu adultos entre 15 e 64 anos e revelou que 6,3% das pessoas disseram já ter tido algumas IST na vida. E o mais interessante, ou preocupante, dependendo do ponto de vista, é que entre os homens esse número foi quase o dobro do das mulheres, 8,2% contra 4,3%. Isso já aponta para questões bem profundas, né? Porque quando a gente vai ver o que está por trás dessa diferença, os fatores apontados têm muito a ver com o comportamento sexual, com a ausência de proteção e até com o início da vida sexual. No caso dos homens, por exemplo, não ter usado camisinha na primeira relação apareceu como um fator associado. Nossa, realmente, a gente ter acesso a dados como esse realmente ajudam a trazer um insight melhor quanto a essa questão. Mas você trouxe esse dado quanto à questão dos homens e o início da vida sexual. Agora, e entre as mulheres, doutora Camila? Gostei do seu questionamento. Nas mulheres, fatores como idade acima de 25 anos e o tipo de parceiro nos últimos 12 meses também se destacam. Mas tem um ponto que me chama muita atenção. Muitas mulheres se sentem mais protegidas dentro de relações fixas ou em casamentos, quando podem estar mais vulneráveis por confiarem cegamente na fidelidade do outro, sem negociação de proteção. Nossa, Camila, exatamente. Isso me faz lembrar de um estudo qualitativo super forte que a gente leu, que mostra como muitas mulheres projetam risco nos outros, tipo aquelas que têm muitos parceiros ou as solteiras, mas não em si mesmas, porque estão numa relação estável. Só que esse imaginário social sobre quem é certinha e quem é promíscua ainda pesa demais. E, é claro, dificulta o diálogo sobre o uso de preservativo. Com certeza, tem muito estigma embutido aí. Às vezes, só de sugerir o uso da camisinha, a mulher é vista como suspeita, como se estivesse desconfiando do parceiro, ou como se ela tivesse algo a esconder. A vergonha ou o medo de parecer promíscua, tudo isso atrapalha na autonomia dela. Nossa, doutora, é verdade. Esse estigma social é muito desfavorável. E as mulheres são as que mais sofrem quando esse assunto está em pauta. Mas também trazendo um pouco da visão masculina, eu inclusive tenho muitos amigos que têm uma percepção distorcida da questão do uso de camisinha, não valorizam muito, acham que é besteira até. Então, doutora Rafaela, o que você tem a dizer sobre isso? Nós temos dados, informações quanto a isso, quanto à visão dos homens? Sim, demais. E em muitos relatos, o uso de preservativo em relações casuais se baseia numa leitura visual da parceira, tipo, ela parece limpinha, então tudo bem. Ou, eu conheço ela. Como se conhecer significasse saber o status sorológico da pessoa. Isso é super problemático. E quando é dentro do casamento, a coisa piora, porque sugerir camisinha é quase uma declaração de guerra.
E o mais triste é que isso aparece nos dados. Os homens que fazem sexo com homens têm índice mais alto de STs, sim, mas também costumam ter práticas preventivas mais consistentes, como fazer testes com maior frequência. Já os homens heterossexuais tendem a se achar fora de risco, mesmo quando têm múltiplas parceiras e não se protegem. É quase como se a ideia de masculinidade viesse embutida com uma certa imunidade imaginária, não é verdade? Tipo, não pega nada não. Não é verdade, doutora Rafaela? Com toda certeza. E existe essa construção de que homem de verdade não adoece, não se cuida, não usa preservativo, porque cuidar-se é quase visto como fragilidade. Isso gera um ciclo de invisibilidade e negação do risco. E esse tal ciclo de invisibilidade, de negação do risco, afeta muito o nosso querido, o SUS. A gente sabe que é um sistema de saúde que a gente tem que valorizar, agradecer muito, mas muitas vezes o bichinho não aguenta pancada, Então, como é que ele tá? Tá conseguindo responder a todas essas realidades, dar apoio, dar suporte à nossa população? Olha, o Brasil tem políticas de prevenção importantes sim. Desde 2013, qualquer pessoa diagnosticada com HIV pode começar tratamento imediatamente, independente da carga viral. Temos o PrEP e o PEP, que são recursos valiosos para quem vive em contextos de maior risco. Mas na prática, muitos profissionais ainda não abordam o tema com naturalidade, com cuidado. Falta escuta e também falta muito acolhimento. Sim, muitos homens, por exemplo, não recebem sequer orientação básica sobre testagem. E nos postos de saúde, às vezes, o atendimento ainda é muito normativo e voltado para a mulher, em idade fértil. Como se saúde sexual fosse só gravidez. A gente precisa ampliar esse olhar. E agora uma dúvida que talvez muitos dos nossos ouvintes talvez estejam tendo. E a nutrição entra onde nessa história? O que a gente se alimenta tem a ver com a saúde sexual? Bom, além da parte física, de imunidade, infecções e tudo mais, a nutrição tem um papel enorme na promoção da saúde como espaço de escuta. No NASF, por exemplo, a gente atua em conjunto com médicos, enfermeiros, psicólogos e muitas vezes somos a primeira pessoa com quem um paciente se abre sobre sexualidade, corpo, autoestima, medo. Tudo isso impacta diretamente na adesão às práticas preventivas. Gente, mas que conversa necessária. A lágrima caiu aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante. Mas agora, para fechar, o que vocês diriam que é o desafio central da prevenção hoje? A prevenção precisa deixar de ser um discurso técnico e passar a tocar de fato as relações. Falar sobre fidelidade, prazer, gênero, poder e autonomia. Sem isso, a camisinha continua sendo vista como uma barreira, literal e simbólica. E ampliar a visão. A maioria das políticas e estudos ainda foca em relações heterossexuais. A gente precisa garantir que todas as vivências sexuais, todas as identidades, todas as formas de amar e se relacionar sejam completadas na escuta, no cuidado e na política. Nossa, doutora Camila, doutora Rafaela, tô em choque aqui. Que conversa sensacional. Acho que a gente acabou de trazer para os nossos ouvintes um podcast incrível para eles ouvirem em casa, pensarem muito, ouvirem com humor, É claro, porque a gente trouxe muitas informações importantes na questão da saúde sexual e fica o convite para a gente refletir e agir como transformar a saúde sexual num território de direitos e não de estigmas. Obrigada demais, doutoras. E atenção aos nossos ouvintes, a conversa não termina aqui. Você acabou de ouvir na Intimidade Podcast. É isso aí, galera. Valeu! Mas calma aí, você nosso ouvinte que gostou desse assunto, que é interessado, mas que ficou com dúvidas quanto à questão da saúde sexual, uso do preservativo, não se acanhe, mande pra gente as suas perguntas que vamos responder aqui ao vivo. É isso aí, galera. Oi, gente, e aí, tudo bem? Eu acompanho sempre o podcast de vocês e acho de extrema utilidade pública. Todo mundo precisa conhecer e saber dessas informações. E eu tenho uma perguntinha, tipo assim, o PrEP, ele funciona mesmo? E, tipo, qual a frequência que a gente tem que usar? E, tipo, qualquer pessoa pode usar, assim, deliberadamente? Eu tenho muita dificuldade de conversar com meu marido sobre essa questão de uso do preservativo, porque ele é muito contra isso, ele não gosta. E eu não sei se ele tá me traindo ou não, e quais são as doenças que eu posso contrair a partir disso, E eu não vou saber. Então, eu queria saber, por que é tão difícil falar sobre essa questão do preservativo dentro do casamento? Vocês poderiam esclarecer essa questão pra mim, por favor? Oi, galerinha do Intimidade da Saúde. Meu nome é Catarina. Eu sou uma mulher trans, estudante de nutrição. Estou aqui no meu trabalho ligadinha
no podcast de vocês, sempre acompanho toda semana quando saem episódios novos. E eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês. Tem algum estudo, assim, que comprove como a alimentação influencia na prevenção de STs? Eu queria muito saber, vocês esclarecem essa dúvida para mim, por favor? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já gravei o bordão, porque eu sou muito fã desse podcast de vocês. Eu sou aqui de SP, mas eu tô ligadinha aí. Eu tenho uma perguntinha. Se eu tiver um humor fixo, eu estou mais protegida contra ISTs? Eu fico com essa dúvida, né? Mas, enfim. Oi, gente, bom dia. Eu sou, assim, meio tímido para essas perguntas, essas questões. Assim, com tantas inovações que tem hoje em dia no mundo e tal, essas coisas assim, o preservativo, ele é tão importante assim, porque tem muitas inovações na medicação e tal. Eu queria saber essa questão, tipo, é necessário mesmo, assim, usar o preservativo? Eu posso não usar e tomar uma medicação?